Ó, já começou a contar e eu fico com o note da Márcia aqui do lado, Sim, eu fazendo os comentários, ver se nós entramos no ar aqui. eu estou com os dois monitores aqui também. Isso vai aparecer no Facebook, Face? no Face. Tá, já estou me vendo aqui. Direto no Facebook. Já chegou para ti? Já estamos aqui. Já estou me vendo. Isso mesmo. Já estamos no ar. Já estamos Semana no ar. passada eu fiquei de papo com a Luciene, e aí contando, nós estamos no ar e eu aqui do lado, só eu falando, né? Aí depois a edição, eu disse, vou cortar algumas coisas da edição aqui, né? Porque senão a gente fica com muita coisa. E eu edito as lives, o início das lives, eu tiro um pedacinho do início das lives, para esse período, esse momento que a gente fica de papo ainda, ao menos para não pegar a parte de conteúdo. E a gente vai esperando o pessoal ir chegando na live. Tá, não, mas ela tá já aparecendo. Só cortasse o áudio, é isso? Eu vou cortando um pouco, eu cortei, é que eu coloco daí uma introdução musical, aí coloco os banners, tapo o áudio, e aí, a partir do momento que for valendo, daí ela Sim, começa. sim, Saúde. mas é. Tudo bem, mas eu já estou me vendo ali no O Facebook Albano vai ali. ficar aquilo ali. Aquilo ali vai ficar no ar já. Tá. Eu te digo fora do Facebook, é que eu levo as lives igual para dentro do YouTube? YouTube. Hum, As lives estão todas no YouTube. certo. Não. E eu já vou fazer o seguinte, eu já vou no Facebook e já vou postar que nós estamos no ar. Quanto nós já estamos aqui? Ó, já estamos com 7 na nossa audiência, já tá bom. Já dá para começar um bate-papo. E aí o pessoal começa já a fazer os comentários Sim, da live. O bom desse aplicativo é que tu consegue botar os comentários no ar, né? Então tem uns comentários legais que a sim. gente consegue trazer. Bem legal esse Não, modelo de tranquilo. aplicativo. Tá? Eu estou aqui também. Mas ó, já tem gente mandando likes. Aham, já estamos likeados aqui. Muito bem. Então eu já te vi, tu já saiu como assistindo lá. Né? Temos 10. A vantagem do Facebook é que ele não tem limite de tempo. Igual eu acabo estabelecendo para a gente trabalhar em torno de 1 hora, mais ou menos, para não ficar muito enfadonho, né? Mas aproveitemos o nosso tempo de Facebook. Pois bem, As tá? pessoas... Agora, os nossos 8 assistentes já, podemos começar o nosso bate-papo. Bom, pessoal, boa Vamos. noite. Eu tenho falado, e aí um pouco do que eu começo, os comentários do nosso início da live aqui, o que a gente tem trabalhado é a questão do novo normal. Hoje, uma companhia especial, o Luiz Vilvoc, que estava semana passada nos assistindo, ele é um precursor aí na relação de um movimento que eu quero compartilhar esse momento com quem nos assistir hoje à noite, tá? Hoje no final de tarde, aqui já está anoitecendo em Porto Alegre, para que nós possamos ter um pouco desse aprendizado diferente. Eu vinha numa batida do novo normal, e aí tem uma galera da gestão que vem me acompanhando nessa característica do novo normal. Ó, o Carlos Timóteo. O Timóteo é um cara que assiste minhas lives já faz uns 2 meses já. E eu venho Foi de trabalhando a carteirinha. discussão. Ele é de carteirinha. Amigo de adolescência é dose, o cara tem que estar ali firme junto, né, Luiz? Eu venho discutindo na área da gestão a perspectiva do novo normal em 6 características, né? E aí eu já discuti uma live, e até tem uma live aí que a gente pode até puxar em outro momento, Luiz, que é a questão da inovação, que é uma área da tua competência, né, da tua relação, né? A gente pode puxar de novo esse assunto. Mas eu já falei como a perspectiva de estratégia de inovação, tá? Como mudar, o que pegou na estratégia. Isso está lá no meu canal do YouTube, né? Um pouquinho de cada uma delas. A questão dos processos, os processos que não voltarão a ser como eram antes.
a perspectiva dos recursos humanos e os seus paradigmas do novo normal, uma coisa que nós vivemos intensamente uma anormalidade das pessoas. Hoje eu estava discutindo com uma empresa o sistema de avaliação de desempenho deles de novo, e aí trazendo essa relação de pessoas, como é que se comportam as pessoas no novo normal, e aí eu e tu, que vivemos o home office intensamente, vamos ter um pouquinho de conta para contar sobre isso também. As relações com os clientes, essa mudança abrupta de um cliente que eu tinha porta a porta, que eu não tenho mais, e agora eu tenho os clientes distantes da minha relação pessoal. Durante o novo normal, durante as minhas lives, eu tive uma observação muito legal de um colega, de um cliente, me trazendo a questão da relação da tecnologia com o novo normal. Ele é um cliente de um bocado de tempo, um cliente especial, e aí eu incorporei a tecnologia na discussão do novo normal, e a questão da liderança, o papel do líder, essas coisas todas que nós vamos vivendo, a tomada de decisão, como é que o líder acaba assumindo, o que ele acaba não assumindo no papel da liderança. E no final, na live da semana passada, que nós tínhamos uma discussão de continuidade com a Luciene, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, né? Eu convidei ela para entrar no meio da nossa live. A Luciene vinha trabalhando um assunto, tratando um assunto comigo, e na primeira live o assunto ficou tão interessante, que é a questão dessa relação com as pessoas, o que fazer, a biossegurança, a volta das escolas, e o Luiz, nos escutando, trouxe um assunto que para mim é muito legal, e ele tem a ver com cooperação e humanidade. Então, para quem já me acompanha, eu sou Albano Maia, formado em administração de empresas, consultor há mais de 26 anos, atuo aí na área da gestão, na área de inovação, estudando ecossistemas de inovação também, e vamos trabalhar esta noite com o Luiz Vilvoc, que já se apresenta, falando do novo normal, cooperação e o comportamento da humanidade. Luiz, te apresenta aí no nosso bate-papo. Legal, Bano, muito obrigado aí pelo convite. Muito bom aí estar junto para a gente debater esses assuntos, né? Numa época em que a gente está, sobretudo hoje, nas minhas redes eu coloco, né? A gente está utilizando esse nosso tempo, né, de quarentena, de recolhimento, para poder refletir um pouco mais sobre o nosso papel, sobre como é que a vida, né, ela está acontecendo. E esse repensar é muito interessante, porque é uma efervescência de sentimentos, né, que vão desde a frustração, raiva, até o medo, a angústia, né, a vontade de retornar um tempo que talvez não seja igual ao que nós entramos. Então, é muito legal a gente poder debater esse tema, também debater o que nós fizemos nesse período, que essas coisas elas foram fluindo e ganharam um novo significado, né? Então, agradecer muito, Albano, a tua disponibilidade, né? A gente já vem participando de algumas lives aí e certamente vai ser muito legal conversar contigo. Como tu pedisse, né, para me apresentar, eu sou Luiz Vilvoc, Luiz Humberto, acho que está aí embaixo na telinha, né? Isso aí. Eu sou professor da Escola de Negócios da PUC, nas áreas de inovação, criatividade, design, nas áreas de empreendedorismo hoje. Já trabalhei com comércio internacional, já trabalhei com estratégia, planejamento estratégico, né? Cadeias produtivas. Hoje eu trabalho mais com inovação. Eu sou assessor da Superintendência de Inovação da universidade, trabalho diretamente com o professor Jorge Aldi, que é um dos idealizadores do Tecnopuc. Eu inclusive, estou lotado dentro do Tecnopuc também, junto a ele. E há mais de... Agora está fechando 12 anos, 12 anos que eu já estou na PUC. Já trabalhei na Unicinos, já trabalhei na Unijuí, lá em Juí. Tenho minha formação em agronomia, sou engenheiro agrônomo de formação, de graduação na URGS, meu mestrado em economia rural, economia agrícola, uma especialização em comércio exterior e o doutorado em administração. Então, venho trabalhando desde a época do doutorado, lá em final da década de 90, início dos anos 2000, eu trabalho com essa ideia de
parcerias estratégicas. Já trabalhei muito com o governo do estado, como consultor, trabalhei em empresas e tenho minha consultoria desde 97 também, como tu, mas atuo Legal. muito mais fortemente hoje dentro das universidades. Mas não largo meus amigos do sistema cooperativista. Eu fui assessor da FECOAGRO por muito tempo e também dos meus amigos do agronegócio, né, que eu tenho também um apreço bastante grande. Mas hoje eu trabalho num ambiente de startup, num ambiente de inovação, desenvolvimento de novos negócios, atuo junto com os alunos para estimular o empreendedorismo, algo que nós, na nossa época, né, de faculdade, né, Urbana, a gente não foi induzido, não foi estimulado. Então, hoje, os mecanismos, o ecossistema, como você coloca, né, ele é muito mais propício a esse tipo de abordagem, né? E dentro desse contexto todo, a gente é pego por uma pandemia global, né? E precisa se reinventar, precisa inovar, precisa desenvolver coisas novas que tragam um sentido, significado, né? Propósito, alimente o nosso propósito, né? A gente que trabalha com educação já tem um propósito bem alto, né? Que é ajudar as novas gerações a serem bons cidadãos, né? Boas pessoas, para poder fazer aquilo que talvez a nossa geração não tenha feito tão bem, né? Mas nessa época tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que são contra isso, contra aquilo, politizam, né? Trabalham com uma carga ideológica forte, né? Que foi só reforçada pelos processos da pandemia, e outros que, como eu digo, param para pensar e botam para fazer, né? Tentam buscar alguma agregação de valor à sociedade, aquelas pessoas que talvez não tenham o privilégio, né, Urbano, que nós, de ter estudado, de ter toda essa formação, de ter todo esse cuidado aí, numa visão mais sistêmica, mais abrangente, mais holística, de tudo que nos cerca, né? Então, a gente poder decodificar esses conceitos através de iniciativas que possam tangibilizar, que possam traduzir esse comportamento para as pessoas no seu dia a dia, as pessoas mais, digamos assim, mais comuns, né, que talvez não tenham tanto esse academicismo, né? Esse é um pouco da minha trajetória. Eu gosto muito do pé no barro, talvez é a minha origem de agrônomo, né? Eu gosto Que muito de estar legal. trabalhando na trincheira, gosto de trabalhar com os meus alunos de graduação, até mais que da pós-graduação, que já são os bichos formados. Eu gosto de formar gente nova e que a gente possa fazer alguma coisa que ainda está faltando no nosso país, né? Nosso país cheio de incoerências, inconsistências, iniquidades, né? E que a gente precisa trazer um pouco mais de reflexão, um pouco mais de, digamos assim, de consistência nas análises, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade muito imediatista, muito individualista, muito preocupada com o eu e não com o outro, e não com o próximo, né? E não com a sociedade como um todo. E isso está aí, a reflexão é essa, onde a gente vê boa parte das pessoas se protegendo para proteger a si e proteger os outros, e uma série de pessoas nem aí, né? Tô nem aí, como diz Sim, aquela música, sim. né? E não é uma questão de falta de educação, tem acesso à informação, sabe que é preciso fazer isso, mas teima, né? E acha que é imune a essa desgraça que tomou conta do nosso mundo, que já são 600 mil pessoas mortas, só no país já superamos 80 mil, nos estados vamos chegar aí a 1.500, né? Então, quantas pessoas amigas, quantas pessoas próximas, o quanto significa a perda de pessoas nesse processo todo. Então, é difícil, nós estamos aí trabalhando com duas ênfases que, para mim, não são dicotômicas, não são isoladas. A questão de saúde e a questão econômica, elas estão perfeitamente articuladas uma Associadas, né? com a outra, né? Ah, E a gente precisa clarear, a gente precisa trazer um debate mais sereno, mais consistente dessas questões, até para a gente diminuir um pouco eu diria, tá quase um fanatismo que a gente vê aí nas redes polarização, sociais. né? Tem uma Uma polarização. visão
talvez, claro, entendendo as dores, entendendo as preocupações que a gente e tendo entendendo também que é consistente a dor, que é consistente o temor, né, sobretudo a questão econômica, né, mas a gente precisa aí agir com racionalidade, com inteligência, né. E aí não adianta a gente jogar isso tudo para o prefeito, para o governador de plantão, né. A gente também tem que assumir a nossa parte como cidadão, né, como membro de uma sociedade plural, complexa, difícil, né, e que precisa de rumos, precisa de alternativas de inserção. Então fiz um bom preâmbulo aí, Sim, nossa, para senhora, tu tu poder fizeste, explorar sabe, depois. tu ficou falando, eu fiquei olhando uma série de coisas que eu já vim discutindo nesse ambiente, e durante um tempo eu estava discutindo no Instagram, eu tive várias lives no Instagram, e acabei percebendo que o Facebook tem outras possibilidades, então acaba tendo uma facilidade aqui no Facebook, até pelo canal de comunicação, ter mais tempo, ter um pouco de divulgação, tem outras opções de layout, mas tu vinha falando e uma das conexões de cara assim, que tu fizesse para mim chama muito a atenção e é um pouco do que nós temos responsabilidade. Primeiro, vamos lá, eu e tu temos uma relação muito próxima com o cooperativismo. Tá? Eu atendo, já cheguei a atender no estado, eu sempre brinco que as Unimedes eu acho que eu dei treinamento em todas. As cooperativas, as top 10, todas. Tá? Então eu tive uma relação, tem uma relação muito próxima com o Sescope. Eu já fui vice-presidente cooperativa. Tá? Então eu também Olha tenho uma só. relação forte com o cooperativismo. E eu entendo muito quando tu quer dizer que a gente tem que desbravar um pouco e o cooperar da chamada para nós tem muito a ver com isso. Nós temos que catequizar, né? Isso acho que é parte do nosso papel. Eu falava sobre inovação, eu falava sobre o processo de inovação umas 2 semanas atrás, numa outra live com o nosso amigo Luiz Pinto, né, do Uhum. Pacto, falando sobre o processo de inovação da cidade de Venâncio. E eu estava atribuindo esse nosso momento agora como um momento que nós vivíamos lá na década de 90, onde nós catequizávamos a área da qualidade. Nós estamos catequizando na área da inovação, nós continuamos os pastores aqui de uma nova catequese e trazendo ainda como pano de fundo uma coisa que para mim é muito marcante, tá? É muito marcante a questão de nós termos que compartilhar esse conhecimento que algumas pessoas têm mais, não é para todos, tá? Então nós chegamos por mérito, obviamente, tu tens os teus méritos, eu tenho meus méritos, as pessoas que chegam na faculdade também têm os seus méritos e vão atrás do estudo têm os seus méritos, mas não dá para ficar apenas para si isso. O conhecimento é uma dádiva interessante de tu compartilhar e ele se multiplicar. E aí foi nessa batida que eu acabei identificando que as lives são um bom momento de compartilhar com as pessoas o que a gente pode estar trocando, tá? Podendo estar trazendo essa informação para as pessoas de uma forma diferente, tá? De uma forma aberta. Aqui tem uma pauta aberta. Eu gosto, vou compartilhar uma coisa do Timóteo. O Timóteo, daqui a pouco o Celso também está ali, o Celso Cirino, que também é nosso vizinho. O Timóteo, que é um amigo de adolescência. A Luciene, que é a nossa vizinha, está aqui perto. As pessoas que estão próximas da gente, elas acabam trazendo uma batida interessante para nós de coisas que a gente pode estar trocando de conhecimento, e pessoas próximas, e elas participam com a gente do conhecimento, elas vêm, nos trazem, discutem. Eu gosto muito da participação do Celso em algumas lives, que o Celso ele critica, daqui a pouco ele tá batendo, e o que tu acha de tal negócio? E aí a gente discorre sobre o assunto, e eu acho que isso é legal. E hoje nós vamos ter uma experiência, daqui a pouco tem uma experiência nova aqui na live também, de convidar algumas pessoas para participarem junto com a gente. É um bom debate. Eu acho, desculpe te interromper, mas eu acho muito Claro, interessante esse momento que a gente está vivendo, porque talvez boa parte da nossa, digamos assim, tranquilidade na proximidade com as pessoas se dá pelo advento da tecnologia de comunicação e informação. Então, sem dúvida nenhuma, digamos assim, essa pandemia ela vem numa era completamente diferente de uma febre espanhola, né, de uma gripe espanhola. Por quê? Porque a gente consegue, em real time, né, nós sim, direto. conseguimos refletir sobre esse processo, trocar ideias e construir consensos. Isso, para mim, eu acho extremamente importante.
Porque o que acontece? Evidentemente que enquanto nós estamos aqui conversando, existem centenas de outras, a gente vê aí nas redes sociais, centenas de outras competindo, né? Isso é um problema, né, para as grandes empresas de mídia, porque perderam totalmente seu protagonismo. Hoje, você pode, através de uma boa temática, com boas pessoas, no boca a boca, de forma absolutamente rápida, usando esses mecanismos das redes, né, esses aplicativos, você consegue muito rapidamente converter pessoas para experimentar aquilo que você propõe. Se gostou, eles acabam ficando. Então, imagine nós aqui, cada um no seu apartamento, né, na sua residência, nós estamos aqui exatamente no mesmo formato tecnológico que o William Vac na CNN, ou o William Bonner na Globo, ou Exatamente. o fulano de tal na Band, ou seja, o tipo de tecnologia, qualidade de som, qualidade de imagem, né? Essa possibilidade de a gente estar ao vivo, compartilhando as nossas visões, as nossas expectativas, para um campo absolutamente aberto e democrático, isso revolucionou, isso não tem volta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito interessante o estabelecimento desse diálogo, porque a gente não fica mais na dependência do sujeito que vai construir a pauta de acordo com os seus interesses ou de quem está patrocinando ele. A gente vê isso muito claramente hoje na imprensa, né? Na imprensa dita profissional, ela precisa Sim, honrar e pagar os seus royalties, né? E os seus e sim. as suas enfim, as pessoas, o seu branding, né? A sua marca. E nós aqui não, nós estamos vendendo o Albano e o Luiz Ilvoc. Evidentemente que a gente tem as nossas funções empresariais, as funções como eu, funcionário da minha universidade, né? Mas eu aqui não estou falando em nome da minha universidade, não estou falando em nome da minha empresa, estou debatendo com meu amigo aqui, né, a respeito daquilo que eu vivencio, das minhas expectativas. Então, isso para mim é um avanço espetacular, essa capacidade nossa de forma absolutamente livre, a gente poder compartilhar o nosso pensamento. Claro que algumas pessoas não vão concordar, isso é normal num diálogo, né? Bom, A gente né? precisa disso. Outras Que pessoas vão bom. concordar, outras pessoas vão acrescentar outras facetas que a gente não está contemplando, e o processo de aprendizagem é um processo de co-aprendizagem, é o que a gente vê hoje nas modernas administrações, que é a tua área, a minha também, das chamadas learning organizations, ou seja, as organizações que vão aprendendo com isso. Dessa forma, o processo de hierarquia cai violentamente, porque não tem mais o senhor feudal que vai cuidar do que eu tenho que fazer e me dá os processos, não tem mais um processo do Total Quality Control de conformidades que eu tenho que fazer on the book sem refletir do que eu estou fazendo. Eu preciso estar ali 100% sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual o sentido daquilo, né? Discutindo e contestando aquele sistema. Então, o mundo ficou muito mais complexo, né, Urbano? Porque antigamente, né, o que a gente chamava de Olha só, top-down, manda quem pode, obedece quem tem obedece quem juízo, precisa. hoje não tem mais nenhum sentido nas organizações. Se qualquer empresário hoje quiser fazer uma gestão baseada nos velhos ditos lá do Taylorismo, ele está liquidado, porque a juventude, ó, está passando léguas, a juventude que traz a agregação de valor está passando léguas desse sujeito, né? Então, há uma enormidade, eu vejo assim, uma revolução muito grande no campo organizacional, fruto disso que nós estamos falando, dessa liberdade que as tecnologias de informação e comunicação nos propiciaram e que nos favorece esses contatos com aqueles que fazem sentido para nós. Se aquela pessoa Isso aí. discorda, mas tem um bom argumento, legal, porque ajuda a gente a aumentar a nossa consciência. Se ela traz alguma coisa absurda, meu amigo, segue a tua vida, eu sigo a minha, entendeu? Vai com a tua tribo, e eu vou rezar por ti, e deixa eu com a minha tribo aqui. Então, Não, isso, saber lidar com esses novos arranjos, para mim, é um campo fascinante e um campo de trabalho aí enorme, de um desafio enorme de adaptação das organizações para essa visão que tu coloca aí de resgate da humanidade do sentido mais amplo, onde a gente troca o sentido do mão de obra e o mão de obra especializada por um mente de obra, por um cara que pensa, reflete, te contesta
e diz, eu vou te seguir, Albano, porque eu acredito no que tu estás fazendo, porque faz sentido o que tu está propondo para mim e para a organização do qual eu pertenço, e não porque eu tenho medo que tu vai me chamar lá no RH, antigo RH, para eu pedir minhas contas. Isso está mudando radicalmente hoje no mundo que a gente está vivendo. Sabe, Luiz, tu falando assim, essas coisas, o nosso termo que nós usamos, a nossa relação aqui, né, o nosso mindset, o nosso modelo mental, ele tem que ser disruptivo. E aí eu vejo, nós temos muitas pessoas, as pessoas que estão entrando na live hoje está muito divertido. O Eduardo de Santa Cruz do Sul. Eu não estou lendo aqui, eu só estou falando contigo, não estou lendo. Tu está falando, eu estou só dando um oi para a galera aqui. O pessoal vindo de Forte, o Eduardo está ajudando no movimento lá do Inova RS, na atividade em Santa Cruz do Sul, que é um modelo disruptivo do estado do Rio Grande do Sul, e que ele muda o nosso mindset, tá? Muda o mindset. E o tema do nosso papo de hoje, aí para as pessoas entenderem por que eu forçar esse tema de humanidade, porque para mim o novo normal, ele passa por um comportamento de mudança das minhas relações pessoais. Eu passo a entender as relações pessoais de forma diferente. Olha o respeito que nós temos. Nós estamos distantes. Eu falava com a minha mãe hoje durante o dia, eu estou sem ver minha mãe há 3 meses. E a minha mãe me questionando, mas será que vale tanto a pena eu ficar longe de ti e não te ver? Não dá para nós ao menos nos vermos? Eu disse, olha, vai no Facebook e me olha, tá? É igual, tu vai me ver lá, tu vai, faz uma ligação de videochamada, a gente se olha. Nesse momento, não tem certo ou errado de preservar ou não preservar. Eu tomo uma decisão de preservar os meus, tá? E as pessoas têm que ter esta relação de preservar os seus. Tá? E aí não adianta querer culpar o governo, né, Luz? É uma coisa que a E tu gente vê vem o batendo. seguinte, né, Albano? Isso que tu está falando. A gente perde o limite da hierarquia, a gente perde o limite das relações top-down, e a gente perde o limite do espaço, porque nós transformamos a nossa casa no nosso escritório. Sim, Ao direto. mesmo tempo que nós temos a nossa família, que está em alguns cômodos aqui do lado, É isso aí. a gente tem Fechado, esse né? lugar aqui, Trancado. ou a gente podia estar no último andar da Carlos Gomes, aqui, quem é da província aqui, de Porto Alegre, ou lá da Faria Lima, entendeu? E eu com o meu pano de fundo aqui, não, são minhas coisas, está no meu escritório, na minha casa, né? E eu estou falando, digamos assim, não é um papo, embora extremamente informal e aberto, mas ele não é um papo trivial, ele é um papo que a gente está trazendo questões e conceitos profissionais, né? De certa forma, a gente também vislumbra ajudar as pessoas a poder sobreviver, no sentido não, digamos assim, da fisiologia, né, da pessoa, mas sobreviver do ponto de vista de e agora, para onde que nós vamos, qual é o sentido, como é que eu reposiciono a minha empresa, como é que eu me reposiciono dentro das minhas relações profissionais. Né? Então, eu acho isso fascinante, porque, claro, obviamente que sempre qualquer coisa dessas tem a face, duas faces na mesma moeda. Mas a gente precisa fazer a gestão do tempo, a gente precisa saber o limite, a gente tem que ter um momento que é nosso, privado, com a nossa família, a gente tem que demarcar, e essas mudanças de comportamento, o tempo todo que eu gastava, por exemplo, no meu carro, brigando com o sujeito que me buzinou na frente, do sujeito que passou sinal vermelho, a luta para achar uma vaga no estacionamento, eu estou ganhando muito mais em produtividade, em paz de espírito. Eu boto uma musiquinha mais zen para fazer um trabalho, eu dou uma respirada, levanto, né? Eu estou, inclusive, com as roupas um pouco mais tranquilas, nada de gravata, de camisa apertada, de calça, de cinto apertado, né? Claro que a gente engorda com isso também, porque acesso à geladeira ele é mais fluido, muito né? próxima, né? Mas tem ganhos para quem, evidentemente, trabalha nessas áreas enormes, desde que a gente construa a nossa disciplina, que a gente construa, organize, digamos assim, o nosso tempo. E aí as coisas começam a ter um outro caráter, que se a gente for se dar conta, Albano, isso é muito interessante, né? A gente está resgatando digamos assim, as vidas profissionais do passado. O meu avô era ferreiro na cidade de Rio Grande, né? Tinha uma empresa de representação de rolamentos e tal,
E eu cansei de passar a minha infância lá, adorava, no escritório dele, que era do lado da casa dele. Então ele fechava lá o gradil Baixava a da sua tela do ferragem, gradil. entendeu? Ia para o fundo da loja, era a casa dele, onde tinha o pátio, a horta, não sei o quê. Ah, Gente, isso faz 50 anos atrás. E nós estamos recuperando isso hoje. São coisas muito interessantes dos quais a gente pode estar entregando valor à sociedade dentro do nosso espaço de trabalho fluido, né? Então, isso vai ter impacto, sem dúvida, em meios de transporte, em qualidade de ar das cidades, em redução de congestionamentos, em diminuição de essa especulação mobiliária de desenvolvimento de novos, grandes, suntuosos prédios. A vida parece ficar mais simples. A gente vai mais digamos assim, na essência e não na periferia. A gente trabalha mais com o conceito e não com a aparência, né? Isso, para mim, eu acho uma coisa muito interessante. Eu publiquei um artigo faz umas 4 semanas, eu não lembro se agora se foi do mês anterior ou do mês anterior, do mês passado ou anterior, que o chamado do artigo era No Tempo dos Nossos Pais. Até Os parece que tu leu o avós. artigo que eu publiquei, tá? Exatamente sobre isso. Cara, a nossa relação, eu me vejo hoje, os dias que eu estou em casa, eu tenho algumas saídas e tal, consigo sair ainda para algumas atividades do interior, algumas organizações que com todos os cuidados a gente acaba atendendo. Eu tenho ido na tua conhecida Univates, né? A Univates a gente tem resguardo lá em Lajeado, mas estamos trabalhando, então eu tenho atendido algumas questões fora em Lajeado. Grandes amigos. Grandes amigos, né? Tive E lá, quando eu exato. estou por aqui, eu acabo vivendo com a Manuela numa relação muito parecida com a relação que eu tinha com a minha mãe. Ah, a Manuela chega perto do meio-dia e me ajuda a cozinhar. Tá? Então, e aí vem um dos itens que nós temos que falar hoje, que é a questão da cooperação. Talvez este seja um legado que a gente possa deixar dentro de casa, porque está acessível a nós. O legado da cooperação conjunta, tu ensinar essa coisa de cooperar. Porque eu falava na live com a Luciene na semana passada, retrasada, nós falávamos sobre as limitações de relacionamento que os nossos filhos vão ter. Porque eles vão ter sequelas de relacionamento no período de construção emocional, né? Eu e ela temos filhas da mesma idade, de 12 anos, 11 anos, né? Então, essa relação, elas vão ter limitações. Mas nós podemos também ter isso dentro de casa no sentido de cooperar, tá? E aí ter um caminho de cooperação diferente. Fazer também um caminho de cooperação inteligente, né? E aí um exemplo que a gente pode trazer, eu vou trazer um exemplo para nós dois que ouvimos e vivenciamos isso bastante forte, que é algo que algumas pessoas desconhecem, talvez até aqui desconheçam, né? Que é a questão do Pacto Alegre. O Pacto Alegre é um movimento de Porto Alegre, de cooperação, no sentido conjunto de atividades, onde as pessoas voluntariamente participam num processo de inovação na cidade. E esse é um processo conjunto de cooperação. E aí já vou te sinalizando para o outro projeto de cooperação que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Mas nós podemos trabalhar isso de forma legal, né? Trabalhar o Com coletivo e a certeza. cooperação já dentro de casa. Uma E aí coisa muito transportar. interessante. Uma coisa muito interessante que tu está citando, Albano, é essa questão de resgate da relação com a nossa família, né? A gente vê muitos empresários, vamos focar digamos assim, nesse perfil, que ao longo do tempo depois diz assim, a única coisa que eu me arrependo na vida é não ter convivido mais com meus filhos quando eles eram É, pequenos, né? uhum. Veja que a gente, em 120 dias, aí, 4 meses, a nossa capacidade hoje de reencontrar nossas famílias, nossos filhos, e o mais legal ainda é um negócio que eu acho que é interessante, que a gente entra no mundo devagarinho de cada um. Então, de repente, a minha filha podia entrar aqui e ver que nós Isso estamos aí. falando, passa aqui atrás, dá um oi, segue. Eu faço isso nas aulas dela, ela continua normal nas aulas, e é muito legal que às vezes elas viram a noite em festa, dessa forma como nós estamos trabalhando. A minha filha tem 18 anos, está no último ano do ensino médio, está entrando para a universidade, né? E eu disse, poxa, que pena, no ano mais legal de despedida do colégio, ela estuda num colégio grande aqui em Porto Alegre, né? E é claro que ela está frustrada, é claro que as festas legais, né, do olho no olho, no touch, né?
elas não estão acontecendo, mas de vez em quando, assim, 2 da manhã, eu me acordo com uma risada, né? E a Que show. balbúrdia acontecendo dentro da tela. Então, a realidade que eles estão vivendo, ia ser muito interessante que às vezes ela teve a oportunidade de fazer um intercâmbio para fora, foi para o Canadá, e às vezes ela está dentro da sala de aula dela, no colégio, com os colegas, de repente ela está, tá falando com os amigos? Não, eu estou falando agora com a minha turma do Canadá. Está um no Japão, está outro na Polônia, está outro na Hungria e está outro no Canadá, entendeu? E ela falando fluentemente, claro que em inglês, né? Fluentemente, da mesma forma que os amigos que ela tem do colégio Daqui. de convívio no dia a dia. O que significa isso, né? Se a gente puder extrapolar isso para o campo dela com 25, 30 anos profissional, limite espacial é um negócio que vai ficar na Inexiste. nossa, vai terminar na É, nossa geração, Albano. é. Esse campo espacial, essa ideia de estar junto ou não estar, eu acredito hoje nos movimentos e nos momentos híbridos. Então, tu vai poder estar É. trabalhando com muitas pessoas e em projetos globais, e nós temos problemas globais de chega, né? A questão da mudança climática, as novas pandemias que vão chegar aí, os problemas de iniquidade e de social e de pobreza, a violência urbana, os problemas de mobilidade, né? Os problemas sanitários. Os problemas são globais, acontecem conosco aqui, na Islândia, No mundo no inteiro. Paquistão ou na E, Tailândia, e o entendeu? legal de E tudo é. essas pessoas vão precisar, esses meninos, é aí que está o jogo, esses meninos vão trabalhar juntos. Esse limite não existe mais. Então, essa coisa de a gente ficar aprisionado pelo teu limite físico, e não é a questão de aumentar o tamanho do aeroporto, não precisa mais. Nós não precisamos mais de aeroporto para fazer esse tipo de coisa, né? Então, o local e o global, eles vão estar juntos e misturados em Shallow Now, como eu brinco, entendeu? Por quê? Porque eu vou estar trabalhando, né? Eu vou poder fazer o Swift, a mudança de uma conversa que eu estou fazendo contigo, e se a gente pudesse reduzir Agora, ao nosso bairro, ao nosso é, prédio, né, onde nós moramos, como tu podendo estar em, sei lá, na Suécia e eu falando contigo da mesma forma lá em algum lugar em Soweto, né, conversando da mesma forma. Então, isso para mim é uma coisa que, para explicar para tua mãe, né, para os nossos avós, é um negócio que não tem. não. É, É é, difícil. é, é muito difícil de É muito perceber esse tipo de difícil. coisa. É muito Mas difícil. para E olha, as novas gerações, isso é o normal, não é o novo, é novo normal para não. nós. Mas para eles já é Isso. o normal há muito tempo. Só O que, potencializou. o que é legal disso tudo, Luiz, é que nós, vamos lá, né? Nós dois, nós não temos uma idade tão diferente na nossa geração, né? Nós somos parecidos de idade. Nós descemos uns três níveis de geração para nos adaptar, né? Porque nós estamos mais ou menos na idade da tua filha, né? Que é uma correlação. E esse, para mim, é o paradigma do novo normal. Tá, chegou o Celso Exato, ali, tá? A Kátia exatamente. comentando, temos uma série de comentários que eu vou ter que começar a puxar os comentários. Mas o Vamos lá, sensacional vamos é que nós, botar o pessoal a nós. trabalhar junto. É isso mesmo, a cooperação e a coparticipação da nossa live. Tá? E aí Tu nós vamos sabe que bater em cima dos comentários. essa coisa que tu está falando aí do movimento do Pacto, eu fui coordenador técnico do Pacto por um tempo, a gente até trabalhou junto, né? Junto com o Luiz Carlos, o pessoal da PUC, da Aliança para a Inovação, da URGS, PUC e Unicinos, e tive o privilégio de estudar numa, trabalhar noutra e trabalhar hoje na outra, nas três, que hoje seguem aí na vanguarda acadêmica, do braço acadêmico do Pacto, né? É muito interessante ver esse resgate da nossa sociedade aqui gaúcha, e eu acho que isso é uma coisa que, digamos assim, para quebrar o campo nosso familiar das relações, né, de múltiplas gerações e tal, para ir para um campo de organização social territorial. Nós já temos aquilo que o Putman fala de capital social na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, até por conta do cooperativismo, do qual nós somos pioneiros lá com a Amstrad, aquela turma toda da Pioneira, Sicredi, meus amigos de longa data.
Chardon e Companhia Limitada, e a gente vê o seguinte, né? Esse capital social de mais de 100 e poucos anos, ele está presente. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos agora, eu faço parte do Pô Inquieta, que também é outro coletivo muito interessante, coordenado por um outro vizinho nosso aqui, o César Fábio. Isso mesmo, né, tá na minha mira, tá na minha mira. É um cara sensacional, fora da curva, saiu de São Paulo para voltar à terra, aos pagos, né? Não sei que bobagem ele fez na vida, mas enfim, né? O que a gente percebe é o seguinte: o tecido social que nós temos no Rio Grande do Sul é um negócio ímpar, e ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade de ligação do gaúcho, do amor às tradições, a rodada de chimarrão, a rodada de churrasco, essa amizade que ela é desconfiada no início, mas depois vira uma irmandade, maior do que inclusive de sangue, né? Essa ideia de comunidade que vem lá dos batateiros, lá dos alemães, os primeiros, depois os italianos, os outros europeus que aqui chegaram, essa química, né, de miscigenação com o índio aqui, charrua, com o negro que veio trabalhar lá em Pelotas nos charques, né, e tal. Esse tipo de formação social que nós temos, na medida que a gente resgata propósitos, construção de cidadania, trabalhos coletivos, discussão e aceitar o debate, o confronto de ideias, mas construir coisas juntas, construir consensos. Então, nós temos aí o Pacto Alegre crescendo cada vez mais, e hoje muito mais importante que o próprio estamento do poder público, ou seja, o prefeito ele escuta os membros do pacto para tomar decisão, e o prefeito passa a ser um elemento de transição, o chamado prefeito de plantão, né? Nós temos um Pô Inquieta, que é também um movimento absolutamente voluntário de, hoje, centenas de pessoas trabalhando com o eixo da economia criativa, e nós temos o Brothers in Arms, que nasceu, né, foi o filhinho mais novo aí que eu participo, que nasceu no início desse processo da pandemia. Mas por que nasceu? Acaso? Porque a gente é fora da curva? Não. É porque a gente tinha pré-condições estabelecidas, que a gente colocou um discurso aglutinador e as pessoas começaram a aderir, entendeu? Então, isso me remete a uma ideia de que, cara, da onde que o nosso Estado tem que ser o Estado mais pobre, mais endividado? Nós temos aqui meus amigos, que eram meus colegas da economia, que são hoje da Secretaria da Fazenda, com a quantidade de déficit público que nós temos, então, da onde nós perdendo um monte de grandes empresas, Gerdau indo embora, empresas fechando, e não sei o quê. Cara, nós vamos entrar para essa área do ostracismo, para a mágoa, para a depressão, para isso aqui acaba. Cara, a força que esse nosso Estado, essa nossa cidade tem, na medida que a gente reconstrói esses elos de ligação, e a gente constrói pactos, constrói propósitos comuns, meu amigo, nós damos de banho em todo o resto, e não é uma questão de bairrismo, não quero entrar nessa seara, mas eu quero dizer o seguinte: a formação nossa, a nossa capacidade de coesão, de trabalho junto, cara, como eu digo, eu sou colorado, não sei se tu é colorado ou gremista. É colorado também? Sim. Né? Mas eu cara, não torço. que seria do Inter se não tivesse o Grêmio? Não fosse o Grêmio. E vice-versa. Ou seja, uma cidade de 1 milhão e poucos de habitantes, nós temos 2 times que são campeões mundiais. São 7 ou 8 cidades no mundo que têm essa proeza. Luiz, e por quê? Porque a gente tem um tecido social que a gente não se entrega para qualquer um, entendeu? Então, usar essa força nossa, essa nossa garra, entendeu? E construir consensos em comum e largar essas picuinhas ideológicas, rasteirinhas, ridículas. Eu, talvez, por ter ultrapassado a linha dos 50 anos, cara, eu não tenho mais tempo para isso. Eu não entro nesse tipo de discussão. Mas é uma seara que a gente acaba se dividindo. Tá? Deixa eu te comentar só o seguinte: nobremente o professor Ney acabou de mandar um abraço para ti de Dia do Amigo, viu? Tá? Grande Ney, meu grande parceiraço. E eu fiquei pegando o pé, professor Ney, da última vez que ele entrou numa live minha, ele me perguntou o que eu estava fazendo de gravata em casa, eu desatei a rir na live. Hoje eu me escapei. Eu tô de camiseta, Ney.
Mas eu já me escapei. Luiz, essa questão de mais humanidade, mais cooperação, fala um pouco para nós, conta um pouco, e aí eu acho que nós temos muitas coisas, surgiu muitos comentários, tá? Nossa, eu não vou dar conta de botar todos os comentários para dentro da tela aqui, mas eu quero puxar uma coisa para dentro da tela, que é isso aqui, tá? Fala para nós da ideia do Brothers in Arms, da cooperação, do movimento. Gente, eu fico impressionado com a capacidade de mobilização que as pessoas tiveram. Eu sou um fã desse negócio já, eu também participo do movimento, o Luiz falava dos movimentos de Porto Alegre, eu participo do movimento como consultor lá em Lajeado, na cidade de Lajeado, é um movimento voltado a um coletivo de Lajeado também, então nós estamos, o E lá Promove tem um tecido Lajeado. social espetacular. Não, é bom lá, bom demais, eu compartilho, corroboro contigo com relação a isso. Sou fã de carteirinha. Então tem uma coisas acontecendo naquele ambiente, que aqui acontecem também, mas peculiarmente, hoje, eu me dei conta, e aí nós demos conta no último papo que nós tivemos aqui na live, e o Luiz participando, de que surgiu um movimento para apoiar, as universidades tiveram um papel muito importante de apoio na impressão de EPIs durante a pandemia. Né? Mas em determinado momento surge um Brothers in Arms, que o pessoal não entendia direito o que estava fazendo, e eu aqui ligado, né, ver o que esse negócio estava surgindo, e ele acabou tendo uma roupagem de um grande movimento de ruptura social para apoiar uma linha de frente na área da saúde. E aí eu deixo para te falar mais um pouco. Tu quase nem gosta, né? Nós vamos ter que disputar a tapa aqui. Não, o problema de professor é isso, dá trela, dá microfone e pronto. Né? Nossa, já era, né? Mas tô falando. Mas eu, com certeza, eu vou te dizer o seguinte, olha, dos meus mais de 30 anos de profissão, é um dos projetos dos quais eu tenho maior orgulho, carinho, por uma coisa que foi crescendo com o sabor do vento, né? Evidentemente que muito bem cultivado, evidentemente que com propósitos muito alinhados, e certamente vai sair alguns artigos aí na frente, tá? Estou até pensando em escrever um livro sobre isso, porque ainda tenho que depurar uma série de aspectos que a gente vem trabalhando, testando, que isso é uma coisa muito interessante, né? Os alunos, de vez em quando, eles dizem assim, professor, legal essas tuas teorias, e bacana, e essa tua explicação, não sei o quê. O senhor só dá aula, o senhor não trabalha, né? Então, é muito importante a gente ver que as teorias, se não tiverem baseado nas práticas, e se as práticas não forem construídas baseado naquilo que a humanidade já construiu, viu que dá certo, que pode acelerar o processo, como é interessante essa junção do mundo prático com o mundo teórico, com o empirismo e com a teoria dando alicerce a isso. E eu acho que é por isso que eu digo, os campos eles não podem ser dicotômicos, ou eu sou isso ou sou aquilo. Não, ao contrário, nós temos que juntar a soma, né? O todo é muito maior que a soma das partes, né? Isso aí, toda uma filosofia aí de holística que a gente vem trazendo para o campo das organizações, a multidisciplinaridade, né? O trabalho de todo mundo envolvido, desde o sujeito mais especializado ao menos. E isso aconteceu, Albano, numa sexta-feira à noite, dia 16 ou 20 de março, agora não me lembro certo, quando começou esse problema sério na Espanha e na Itália, né, das pessoas saindo com os caixões dos prédios e as pessoas começando a agradecer aos profissionais de saúde. E eu tenho uma feliz coincidência de ter a minha única irmã, né, mais moça que eu, mas é uma profissional médica extremamente competente e é intensivista, ela trabalha dentro das UTIs. Né? No hospital da pronto-socorro e no Ernesto, mas já trabalhou na Santa Casa, já trabalhou no Moinhos de Vento, enfim. Né? Pensando nela e pensando em toda a problemática, eu lancei uma ideia dentro do Facebook, eu tenho mais de 2.000 pessoas seguindo meu Facebook, ele é muito mais instrumento hoje de trabalho do que qualquer outra coisa. E sou do tempo antigo, a minha filha nem entra no Facebook, ela vai para Instagram, direto no Instagram. Né? Isso é coisa de velho, o Facebook é coisa de velho, né? Então eu fiz uma homenagem, né? E me veio naquele momento, né? Coisas do além, me veio com a música do Brothers in Arms, né?
a música do Dire Straits, né? Mark Knopfler, e que na minha juventude foi um dos hinos do rock, né? Assim como Queen, assim como outros, né? Momentos, era uma música que a gente viajava, literalmente, e aquela música foi cunhada na época se não me engano, da Guerra do Vietnã e toda aquela, né? Aqueles filmes como é que é o nome dele? O diretor famoso americano lá, do Soldado Ryan, né? E tal, do amor dos caras pegando os companheiros feridos e levando, né, até as áreas de enfermagem. Então os brothers na causa, né? Os brothers in arms seriam irmãos na causa. E eu coloquei essa música. Bom, deu matching, né? Sabe aquela coisa do matching? Sim. Deu match com Ligou. outro grande parceiro, que eu trabalhei muito tempo com ele, que na época eu trabalhava no governo do estado e também dentro das universidades, que foi o Marcos Quester, que até então tinha sido, inclusive, diretor da agência de inteligência do Rio Grande do Sul, a GDI, né? Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Inovação, né? E o Marcos é uma pessoa espetacular, né? Filho do Quester, o cara que inventou o aeromóvel, enfim, aeromóvel, visionário. Uma pessoa muito legal. E o Marcos chegou assim, meu Voc, que legal essa tua ideia. Quem sabe a gente não faz, e a ideia foi dele, né? Por isso eu tenho que fazer esse reconhecimento público. Quem sabe a gente não junta uma galera e começa a pegar, eu aqui na minha empresa, eu sou professor universitário, nem empresário, né? A gente começa a ver assim, cara, eu tô vendo, isso a gente conversando no WhatsApp, né? Antes de botar isso. A gente se viu no Facebook e a gente com bastidores do Brothers. Primeira mão aí, o Albano. Pra ti, hein? Não é qualquer um. Entrevista direto pros altos. Aí eu disse, Marcos, muito legal esse negócio, essa tua ideia. E ele disse assim, cara, vai faltar EPI. E nós temos um monte de empresa parando agora com a quarentena. Foi na semana da parada, né? Da quarentena aqui do nosso Segunda prefeito. quinzena de março. Segunda quinzena de março. E, cara, vai ficar esse negócio parado e o pessoal lá na trincheira, das coisas sem atendimento. Cara, vamos juntar isso na sexta-feira. Sábado, eu faço um segundo, né? Se vocês pegarem minha timeline, vocês vão resgatar isso. Sábado eu faço um novo post lá no Facebook. Quem é que me entra? O presidente da Unicred, que eu também trabalho, né? O Dr. Barcelos. Sim. Cara fantástico, eu sou consultor lá da Unicred também, que nem tu, né? E a Unicred é uma, né? Fazer um jabá aqui, porque realmente é uma baita grande organização cooperativa, que tá aqui cooperativa de crédito, começa com os médicos, mas hoje eles estão ampliando seu escopo, enfim, né? E o Dr. Barcelos chega para mim e viu, Voc, que ideia fantástica. Eu quero ajudar patrocinando, criando um fundo para vocês, para juntar dinheiro para a gente comprar novos EPIs. E nós vamos dar 10 mil para começar essa brincadeira e vamos montar esse fundo. E eu, doutor Marcelo, que espetáculo, não sei o que e tal, mas que fantástico. E isso no sábado, não deu 24 horas. Domingo de tarde, o doutor Barcelos mobiliza todo o departamento jurídico do banco. Para te ajudar. Para montar o estatuto do fundo. Para segunda-feira, ele está pronto. E segunda-feira ele estava pronto. Na quarta-feira, ou seja, antes de uma semana, nós já tínhamos 300 e poucas pessoas aderindo ao movimento. Só no WhatsApp. Aí tivemos um problema. O WhatsApp ele restringe a 256 membros. Tá? Isso aí. E agora, vamos criar o SPIN. Criamos um novo. Brothers in Arms. Vamos ter que criar um tema novo. Respiradores. E aí criamos respiradores. Criamos manutenção de respiradores. Criamos testes. Criamos comunicação e marketing. Aí o pessoal de TI começou, não, mas tem que ter um site, porque a gente vai ter que mobilizar as coisas. A gente começou a arrecadar as demandas das UTIs dos hospitais de Porto Alegre. De repente surgiu Campo Bom, porque um médico que estava associado assim, mas eu atendo em Campo Bom e Campo Bom precisa também. Aí outro assim, tá, mas e vocês podem atender Guaíba? E de repente a gente estava com Quaraí. E hoje nós temos 380 unidades de saúde a nos abastecer de demandas
dos quais 135 hospitais. Uau. E aí o que acontece? Nós começamos a identificar, e isso aí vem a parte mais técnica, porque a gente começou a sair de uma coisa que era voluntariado, e a gente começou a ver, primeiro que a gente estava lidando com vidas, né? Vidas dos funcionários. E a gente começa a ver que hoje o grande problema não é leito, o grande problema não é mais respirador, graças a Deus, o grande problema é gente técnica para te entubar se tu precisa. Tu não pode pegar um cirurgião plástico, entendeu? Ele não vai atender aquilo. Cara, ele não vai enfiar aquela mangueirinha na tua goela e ele vai fazer um estrago maior do que a doença. Muita de gente está morrendo hoje por falta de perícia técnica. Não é problema da doença. Então, aí a gente começou a ver assim, cara, a gente tem que proteger aqueles que são especialistas. Esses caras são a nossa vaca sagrada. Um técnico hoje, ele atende 10, 15 pessoas na UTI, que sabe exatamente qual é o ponto, a calibragem do equipamento, a forma e a anatomia do sujeito. Ele tem horas. A minha irmã passou 2 anos depois de ter feito a segunda residência para poder se tornar intensivista. Esse negócio não é telecurso não segundo grau. Não é para qualquer um. Não é só cair lá dentro, não é só a formação. Né? Tu imagina um sujeito que dirige uma moto e de repente pegar um Boeing 747 e vão para Los Angeles. É isso aí. É uma máquina igual, tem motor, entendeu? É só acelerar e frear. Ontem eu ouvi a presidente do Hospital de Clínicas, de manhã, sendo entrevistada, a Nadine, Hospital de Clínicas, onde a minha esposa trabalha. E ela sendo entrevistada, e eu muito atento, porque ela estava falando exatamente isso. E é um sinal, e aí eu tenho vivido coisas interessantes, né? A cidade de Lajeado foi a primeira cidade a ter o pico, a segunda, Passo Fundo, foi a primeira, depois veio Lajeado, e aquela coisa dos frigoríficos, os controles, e lá em Lajeado se desenvolveu uma série de mecanismos de atenção e ver com que as coisas tinham que estar funcionando, e começou a se sinalizar que eu adorei o teu termo da vaca sagrada, tá? Nós temos que preservar o pessoal da saúde. E eu sempre olhando para eles, e claro, eu tenho uma pessoa da saúde que mora aqui em casa, né? E eu sempre pensando, nossa, e tem que preservar a pessoa da saúde, porque ela vai chegar um momento que nós vamos precisar mais desses e não vamos ter. Nós vamos estar restritos, vamos ter uma UTI instalada e não vamos ter quem coloque um tubo, quem faça monitoramento. E a Nadine falava ontem uma coisa muito interessante, a especialização que essa pessoa precisa ter, ela é muito grande. Então, tu tem uma vibe de equipamento e a briga toda, a gente tem que preparar um hospital, mas não é apenas preparar um hospital, tu tem que preparar todas as pessoas que estão lá dentro. E o dado de ontem, se eu não estou enganado, são 230 contaminados, se eu não estou enganado, no Hospital de Clínicas, tá? Esse número pode estar alterado, mas Porto é um número Alegre expressivo. está com mais de 90 dos leitos ocupados, né? Sim, 90% dos leitos ocupados. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse meio tempo aí, eu tenho um grande amigo carioca que trabalha na FINEP, né, o órgão de inovação, ele é gestor lá, trabalhamos muito aí para políticas de construção de inovação no país e tal, não vou falar o nome dele e tal. E eu soube também pelas redes sociais que a esposa dele, uma gaúcha, né, disse assim, o Marcelo pegou essa doença, teve que ir para o hospital. Resumo da ópera, esse cara corria 10, 12 quilômetros por dia, mora na orla ali, né, do Rio de Janeiro, atleta, tu vê uma foto do cara assim, um pouco mais novo que nós, assim, um atleta. Tchê, esse cara ficou mais de 30 e poucos dias em coma, 60 e poucos dias ele está no hospital, faz 4 a 5 horas de como é que posso dizer, de fisioterapia, e agora está repreendendo a caminhar, meu amigo. As perninhas dele, que eram umas tora, imagina um corredor, né, de fortão, a perninha dele quase que é só o fêmur, porque perde 30%, 40% da massa muscular num negócio desse. Então, cara, isso não é uma gripinha, né? Começa por aí. Né? A gente que é mais velho, eu que sou um pouco mais gordinho, isso aqui, cara, isso não é uma gripinha. Ainda sou A positivo, que é onde tem a maior comorbidade também, ou diabético, assim, né? E a gente começa a ver esse negócio, a gente tem filho para criar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisava preservar. Então, voltando um pouquinho à história do Brothers, e aí a gente começou a desenvolver esse negócio. E, ao longo do tempo, as universidades também se deram conta e começaram a reprogramar todas as áreas de produção de laboratórios que ficaram paradas em função da
da quarentena, as aulas continuaram, mas todas à distância. Então, por exemplo, na PUC que eu trabalho, todas as impressoras 3D foram jogadas, foram deslocadas para o Tecnopuc e começaram a produzir em batelada, né, em linha de produção 24/7. Que nem a Univates. A Univates fez a mesma coisa. Impressão, 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 impressão. A URGS, então, com o sistema GRU, né, da professora Carla, Sim. lá, a mesma coisa. Só que aí a coisa mais fantástica, Albano, é que aí começou a se trabalhar na cocriação dos melhores moldes. Qual eram os sistemas? Então havia uma disputa entre o sistema, ou o protótipo A e o protótipo B. As pessoas fazendo testes em real time. Os makers, são centenas de pequenas oficinas que cada uma tem a sua impressorinha mais rudimentar 3D, produzindo e testando, trocando informação, trocando arquivos, né, de forma absolutamente gratuita e organizando. Aí entrou um grupo, muito interessante essa história, são várias histórias aí que a gente pode contar. Vai precisar de mais uma live também. Não, com certeza, que eu engatei. Vamos de novo semana que vem. Mas aí, de repente, eu recebo no WhatsApp, fulana de tal, major do Exército. Trabalho na divisão de logística do Exército. Uau. Professor, nós estamos cientes, acompanhando o movimento de vocês, nós queremos colocar o Exército à disposição de vocês para fazer a logística de... Cara, nós conseguimos recuperar respiradores que estavam em Bagé parados. Aí o Senai entrou para poder organizar. Aí a GM, que estava com a sua linha de produção parada, pegou todos os engenheiros e todos os equipamentos de altíssima complexidade e, cara, de uma hora para outra, consertaram equipamentos que custam, para conserto, em torno de 10, 12, 15 mil reais de graça. Tu tá entendendo? Vamos lembrar que 10 mil reais era aquela cota boa inicial lá, né, para criar o movimento. Não, que conserto, não é para compra. Eu sim, pois é, mas que legal. Aí, toda a logística de deslocar, então, professores da URGS aqui, colegas, indo nas unidades, pegando esses equipamentos, fazendo a operação logística, levando isso para dentro da GM. Pergunto, qual o contato? Qual foi o termo de cooperação técnica que nasceu com isso? Qual era o grau de aferição do Tribunal de Contas para sabermos? Cara, todo mundo pegando junto. Alguém chegava e dizia assim, eu sou contra o fulano de tal, eu sou contra o governador, o presidente. Cara, zero de discussões de que quem está certo, quem está errado. Um grupo de 1000 pessoas em 12 spins focados em atendimento da trincheira. Né? E a minha responsabilidade ficou assim, toda noite, até hoje eu faço isso, tá? Hoje não é fácil. Cada noite eu faço uma evangelização, um rescaldo do que aconteceu no dia, o que nós fizemos. O inventário, né? Porque você me passou alguns inventários que tu faz. São os diários, né? Que chamamos diários do Brothers, e coloco uma música de YouTube, um clipe, em alusão àquele dia. Então, nós temos uma player list, não é uma playlist, é uma player list, uma player de oração, que a gente montou também com outro, meu cunhado, que domina essa parte de tecnologia, dentro do Spotify. Nós temos para os 126 dias que nós estamos aí no Brothers, nós temos mais de 120, porque de vez em quando eu boto de novo o Brothers in Arms, que é o nosso hino, né, para inspirar a noite e projetar o dia seguinte. Aí o pessoal dos hospitais ligados ao governo do estado e da prefeitura colocam um inventário do que está de número de leitos, o que está acontecendo. O próprio governo, gabinete de crise do secretário da secretária antiga, anterior, a secretária Eliani e o Gastal, usavam o nosso relatório como referência. Agora o governo tem isso. Não precisa mais de nós. Nós recebemos o apoio do Instituto Floresta, que tem, né, grandes empresários, tem um aporte de recursos grande, né, e a gente conseguiu trocar figurinhas e coisas eles fizeram, compra de equipamentos. Nós reequipamos e consertamos monitores do Hospital Pronto Socorro, entregamos lá, né, montamos essa página.
a gente aparece nas mídias todas, na RBS, na Band, na Record, nível nacional, caras do Ministério Público de Pernambuco ligando para nós para saber qual era a estratégia de como montar um Brothers em Pernambuco. Que tri. Como fazer Que isso legal. no Paraná. Assessor do governador Ratinho no Paraná, do gabinete civil. Professor, como é que é isso? O governo que organizou, as pessoas não entendendo como não é que a entendem gente a conseguiu lógica. Esse é o lance da cooperação construir que não isso. entendem. As pessoas não entendem. Exatamente. E acho que isso que tu Então, trazias antes, que para mim é o legal da nossa relação, e talvez isso seja uma grande sacada dos gaúchos, né? Nós, de certa forma, talvez gaúchos, talvez do nosso modelo de societário, na sociedade, da forma que a gente tem, nós estamos muito perto, né? Tu começa a te conectar e te conectar e te conectar. Tu falando do Coester, do Marcos, o último evento que eu fiz este ano, o meu primeiro e último evento de comercial foi para a Coester. Foi o primeiro e último evento do ano, porque acabou os eventos, eu tinha saído do evento da Coester. E logo em seguida, faz um mês atrás, eu estava escutando o Marcos contar na RBS a dificuldade que era buscar alguns respiradores lá no Amazonas, as pessoas querendo doar e nós não temos mais como buscar, e o exército ajudando, tu contando e eu vendo ele contar também. E o legal disso, Luiz, e talvez essa é a nossa lance da humanidade, né? Nós estamos nos tornando mais sensíveis. Tá? Nós estamos um pouco mais, e o Celso, em determinado momento, coloca ali que as pessoas elas ficam mais humanizadas. Eu acho que as pessoas elas estão sensibilizadas. Existe, e não dá para generalizar nunca, né? Nem para cima, nem para baixo. Mas existe um movimento muito forte de coração. Imagina, de sexta para quarta, tu transforma um movimento que passa a acontecer. Em 2 meses, ele é uma referência nacional em movimento. Eu acho que essa é a pegada. Tá? E essas são as marcas que nós podemos deixar na sociedade. De uma forma que possamos cooperar mais. O legado ali, o Albano, ele não tem nenhum caráter assim, alguém vai se promover, vai se tornar vereador, deputado, não sei o que, para lá. Cara, nunca se discutiu isso, não há interesse nenhum. As pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas convidam amigos para fazer parte. Tem pessoas que se identificam, tem outras pessoas, legal, gente, parabéns pelo movimento, mas eu não tenho como participar agora. Legal. Tem, às vezes, uns picareta que entram vendendo apartamento, vendendo nos grupos. solução. A gente... normal, né? Tem. E eu direto normal, digo assim, legal, você está... coisa. Uma vez um cara continuou insistindo e ele disse assim, legal, só quero dizer o seguinte, você está sendo monitorado e nós temos dentro do Brothers agentes da Polícia Federal que já estão te monitorando. Nunca mais o sujeito apareceu, entendeu? Então, essas coisas, sensacional, elas acontecem nos bastidores, mas que mostram isso que tu está falando, que é uma retomada da cidadania. E eu acho que essa é uma boa se a gente expressão. fazer, né, a gente está aí pelo encaminhamento aí do teu horário, mas algumas learning issues, né, algumas questões de aprendizagem, assim, rapidamente para te sinalizar. Eu fico, e a gente que já teve possibilidade de visitar a Europa, que foi o terreno de 2 guerras mundiais, né, Alemanha, Inglaterra, mesmo França e tal, né, Itália, né, a gente vê o que é a força daquele povo e que perderam milhões de pessoas, milhões de jovens, terra arrasada, cara. Esse vírus aqui não tá. O pessoal fala da economia, eu fiz mestrado em economia, né? Isso é um outro campo de polêmica que não quero abrir, mas se eu fazer uma janelinha, mas vamos perder, cara, ninguém perdeu, a maquininha só foi desligada, entendeu? Ela não foi destruída, queimada, terra arrasada, ela está desligada. À medida que esse negócio acaba, os motores são religados, cara. A economia é a tal do V, ou W, ou U. Eu não tenho a menor dúvida. Olha aqui, quanto é que fechou hoje a Bolsa de Valores? A Bolsa. Mais de 100 pontos. Tu tá entendendo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, claro que tem muito de especulação, tem muito desses caras que vendem a desgraça, tem muita gente que está aproveitando esse momento para demitir gente que ele queria demitir, então podia, que está perdendo, entendeu? Então, a desculpa está valendo, né? Um monte de desculpa, não vem nos enrolar, porque a gente trabalha no métier, a gente sabe das estratégias, tu tá entendendo? Então, cara, o mais importante é nos concentrar na vida das pessoas, porque sem trabalhador,
tu não faz nada. Sem consumidor, tu não vende para ninguém. Né? isso Sem aí. uma pessoa, sem o teu filho, ou a tua mãe, ou o teu parente vivo, todo o teu lucro que tu vai amealhar com a tua atividade econômica não vai ter muito sentido, porque tu vai ter alguém que morreu com esse negócio por imprudência, né? Por precipitações, por afã de querer ganhar sempre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa se concentrar para uma questão que é de saúde pública, tá? E aqui eu sou da área de economia, eu tenho uma irmã médica, mas eu estou aqui vendendo a questão de saúde pública, porque logo, logo a gente recupera o econômico. Pense na Alemanha, eu tive uma cidade que 95% da cidade foi demolida. Dizimada. Nuremberg. Tá? Dizimada. Não, foi demolida, só sobrou as torrezinhas das 3 igrejas. Tá? E, cara, tu passa hoje em Nuremberg, que é a sede da Adidas e da com a irmã lá, a Nike. A Puma. A Puma. Tá? São 2 irmãos que brigaram, um virou na Adidas, outro virou verdade. Agora tá? tu falou da história. Bom, essa cidadezinha, cara, é uma das maiores cidades hoje em desenvolvimento, e ela, há 50 anos atrás, só existiam 2 torrezinhas. O que eu quero dizer com isso? O que nós temos que aprender, e eu acho que é legal a gente deixar isso para os nossos amigos que estão nos assistindo, aproveitar esse momento de desgraça, de complicado, complexo, e vamos aprender a trabalhar juntos, a cooperar, a diminuir o número exacerbado de frescuras, de pruridos, de inveja, porque o outro está com carro novo e o outro com não sei o que. Cara, não precisa nem mais carro, cara. Tudo bem, eu ia brincar contigo no início da live. Tu vendeu um dos carros, não vendeu? Tu me contou isso no papo. Eu vendi. Sim, com certeza. Então, a gente começa a ver o seguinte, o mais importante é a essência e não a periferia. Né? A amizade, o papo franco, o te olhar e voltar a se abraçar como irmãos gaúchos, gremistas colorados, sabe? Aquele negócio de ver estádio, torcida mista, entendeu? Um tocando flauta no outro, mas, cara, é só jogo de futebol, meu. Não é vida ou morte, cara. Vida ou morte é isso que nós estamos vivendo agora, cara. Tá entendendo? Então, fazer esse resgate, transformar isso num legado para que a gente possa, assim como os judeus fazem, né? Volta e meia recobram o holocausto horroroso, né? E que dá toda unidade Trazem até hoje. Tona, né? Trazem isso à tona. Sempre, porque dizem o seguinte, nós não podemos voltar àquela desgraça nunca mais. Não dá para esquecer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse momento de 120, 140, 150, 160 dias que nós estamos passando e transformar isso numa grande aprendizagem enquanto sociedade. E fazer com que isso mude as nossas relações e que a gente seja mais colaborativo, que a gente seja mais participativo, que a gente seja mais cobrador dos nossos representantes políticos, que a gente seja mais cobrador dos impostos que nós estamos pagando e sabendo para onde que eles estão sendo aplicados. É uma aberração nós termos um sistema de saúde com os impostos que nós pagamos, faltando remédios para manter o sujeito vivo no respirador. Isso aí. É um absurdo uma pessoa com um problema de saúde ficar 2, 3 meses para ser atendida por uma senha que nunca chega à sua vez. Ou chega depois que ele morreu. Exatamente. Meu então, pai é um caso engraçado. Meu pai já tinha morrido e chegou lá uma operação que ele tinha que fazer 2 anos depois. Tá? Morreu. Então, esse olhar, Albano, esse olhar cabe ao prefeito, cabe ao governador, ao teu vereador, ao teu deputado, não. Cabe a ti mesmo. Cabe a tua filha, que tem um pouco menos da idade da minha, para ela entender qual é o conceito de cidadania que ela tem que ter, lá na escola dela. Deixar a sala de aula arrumada, de entender que ela tem que se preocupar com o coleguinha do lado, que o coleguinha tem que se preocupar com ela, que ela tem que se preocupar com a gestão do próprio colégio. Então, esse resgate de cidadania, essa reconexão, e eu acho que tu fosse muito feliz em falar em humanidade, o resgate da humanidade é a única chance da gente competir com as baratas, porque são as únicas que vão sobreviver. Se a gente continuar na loucura que nós estamos até hoje, poucos vão contar a história.
Cara, excelente. Olha, passamos o nosso horário aí um tempinho, mas é sempre... o papo tá muito bom. Por mim, eu passava, ficar conversando contigo mais Cadê a tempo. Luciane? Quer dizer, a Luciane, ela tinha uma outra live que ela tinha marcado, ela ejetou para outra live. Ela só me disse, estou aqui, estou aqui. Eu disse, não tem problema, nós vamos tocando aquilo. E voltamos, esse assunto tem que voltar. E aí o tempo ele é cruel com a gente também, né? Porque tem muita história. Eu quero deixar, isso aqui eu quero deixar muito marcado na nossa tela, que eu acho que o pessoal tem que consultar lá, vão lá visitar o site, vão ver o que é o Brothers in Arms, vão tentar ajudar, vão tentar cooperar. E vamos replicar essa ideia. Eu acho que cabe a nós um processo de... Aquilo que nós falávamos no início, no meio da live já, né? Nós chegamos a um ponto de conhecimento que a gente pode compartilhar, vamos compartilhar, vamos cooperar e vamos levar para as pessoas essa cooperação com mais humanidade. Tá? Isso é o desafio que nós temos, e aí é um desafio pessoal meu, um desafio pessoal que eu percebo que tu tens também, tá? E nós temos que estar vivendo isso muito. Então, eu já vou te deixar agradecer, eu faço o encerramento e nós encerramos o papo. Perfeito. Então, encerra a tua parte, vamos lá. Albano, em primeiro lugar, um prazer, muito bom. A gente sabe que a gente tem bastante conversa, tem vários bastidores aí dessa história, mas a gente vai jogar essas coisas aí para um livro aí no futuro. Mas eu quero dizer o seguinte, primeiro foi um prazer estar aqui compartilhando contigo e com todos aqueles que estão nos assistindo. Eu não pude aqui ver tô vendo que tem um monte de questões ali, depois eu vou ver se eu respondo algumas coisas ali no timeline dessa live. Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, cada vez mais, há uns 12 anos atrás, a gente fez um artigo, construímos um artigo com uma professora que hoje é a decana da Escola de Administração da Unicinos, minha colega de doutorado, a Cláudia Bittencourt, tá? A Cláudia foi a primeira autora desse artigo e éramos seis professores, e o outro colega foi o professor Adriano, que é o secretário de Educação hoje do município. A gente vê tudo ligado. Os amigos com quem eu ligo, né? Com quem eu amo. Tudo ligado. E nós cunhamos, há uns 10, 12 anos atrás, que foi um dos artigos premiados no Congresso Mundial de Administração, que era o artigo traduzido era fazer o bem faz bem. E aí nós coletamos várias experiências, vários cases de empresas e organizações que começava aquele movimento da contabilidade social, do olhar para a sociedade, do seu entorno, da sua sede, da fábrica, né? E, cara, esse movimento que a gente está vivendo hoje trouxe sentido e minimizou, sabe aquele negócio assim, ó, em vez de tomar cloroquina, em vez de tomar azitromicina, em vez de tomar vermectina, tome doses de solidariedade. Fazer o bem faz bem, nos cria defesas, nos dá sentido para continuar a viver, dá sentido para a gente continuar jogando e levando esse legado para outras pessoas. Legal. Ele é absolutamente contagiante e é o antídoto para isso que os vírus estão nos trazendo. Os vírus estão colocando o seguinte, na medida que a gente está desunido, batendo cabeça, entrando em paranoia, em competição absurda, não sei o quê, o vírus entra e é terra arrasada. Mas na medida que a gente estiver organizado, com um propósito, se cuidando, lavando as mãos, ficando em casa quem puder, trabalhando articuladamente, tendo um propósito, meu amigo, não há vírus que vai nos abater. Então, fazer o bem, essa é a minha última questão, faz bem. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado você, obrigado por ter topado o papo online hoje, e eu adoro, é um pinga-fogo interessante aqui, a gente vai tentando hoje, excepcionalmente, eu não consegui puxar muito, porque a gente tinha muito para falar, não puxei as questões para a tela, mas eu quero agradecer mais uma vez os meus fiéis seguidores, os teus seguidores que estiveram aqui com a gente também, e todas as terças, sempre às terças, às 18 horas, eu estou aqui num papo aberto, compartilhando conhecimento, compartilhando informação, trazendo informação à tona, trazendo assuntos para discutir. Durante a nossa live aqui, eu já estive ajustando um papo que possivelmente vai ser na semana que vem, com o Luiz Pinto, falando de Pacto Alegre e Smart Cities, tá? Um pouco das cidades inteligentes. Bom, grande, cara, vai ser um papo, outro que eu vou ter que brigar para falar, né? Mas é muito bom poder compartilhar com os amigos.
e uma vontade imensa de reunir esse povo todo e poder fazer um bate-papo coletivo conjunto, a gente possa trocar e nos vermos de novo. Tá? E isso vai passar. Essa é uma convicção que nós temos que ter, nós temos que viver esse momento com uma perspectiva de que nós vamos voltar, não à normalidade que nós tínhamos antes, porque muitas coisas não vão voltar a ser como era antes. Aquilo que a gente falava isso, ainda bem, mais produtividade, economia de distância, mais relações familiares, mais humanidade, mais paciência, mais cooperação. Vamos voltar melhores. Sim, marcaram nós na pele, né? Ou como diz o Galdério, né? Estamos marcados na paleta aqui, né? Nos marcaram de forma que o nosso aprendizado valeu daqui. Nossa, muito legal poder compartilhar contigo, Luiz, e voltaremos, como diz aquele nosso amigo, né? Até breve de novo. Fica bem. Um abraço à nossa família em cima. Igualmente, tudo de bom. Logo. Obrigado, gente. Pessoal aí que tchau. Comentou 1h20. 1h20. É os 120 dias, Albano. 1 minuto para cada dia da quarentena. Muito bom, Luiz. Boa perspectiva. Boa perspectiva.